Estamos lendo o livro Lar Adventista no capítulo 18, Deveres e Privilégios dos Cônjuges. Hoje vou falar sobre algo que é o problema de toda a humanidade. Acompanhe comigo a leitura. Os maridos devem mostrar consideração. Se você pensa que esse é o problema, faz parte, mas não é esse o verdadeiro problema da humanidade. Vamos para a leitura. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Fruto do Espírito Santo, a gente tem falado isso continuamente. Bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, são todas características do fruto do Espírito Santo ali de Gálatas capítulo 5. Devem demonstrar e manifestar amor e simpatia. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Nós já mencionamos sobre isso alguns dias atrás, que o marido não deve ser o motivo pelo qual a esposa adoece. E aqui vai uma dica, no ato sexual, antes do ato sexual, se higienize, tanto o homem quanto a mulher, porque isso não vai trazer infecções. E claro, somente ato sexual no casamento, dentro do casamento. Fora dele é uma maldição. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões. O marido fiel, leal, temente a Deus, não vai se levar por paixões e do mais baixo nível ainda, fazendo ouvir a esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Nós já falamos sobre sujeição. Nós devemos ser submissos em primeiro lugar a Deus. Sendo submisso a Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar para nós e serão todas uma bênção. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação do espírito que cada cristão deve possuir, isto se revelará na associação matrimonial. É isso que nós, homens, devemos buscar, e também a mulher. Por isso que eu aconselho todos os dias, busque a Deus nas primeiras horas da manhã, leia a Bíblia, peça a Deus pelo Espírito Santo para entender a Bíblia e ser guiado no caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de eterno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. E agora sim nós vamos falar sobre o problema da humanidade. Já começamos a falar sobre isso, porque se o homem não buscar a Deus, deixar distante da sua vida o Espírito Santo, isso já vai começar a ser o problema. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Se deixarmos Deus de fora da nossa vida, estamos cometendo graves erros. E é aí que acontece o que vem na sequência da leitura, quando se instala a desconfiança. Talvez você pense, então o problema da humanidade é desconfiar um do outro. Quase isso. Vamos para a leitura e você vai entender. Homem algum amará verdadeiramente a sua esposa quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava. Se a mulher se tornar uma escrava, o homem não vai valorizá-la. E ao deixar de valorizar a esposa, vai valorizar outras mulheres. E isso é um sério problema. E servir às suas depravadas paixões. Se a mulher se submete como uma escrava, servindo às depravadas paixões do homem, é um sério risco para ela e para o marido, para a família como um todo. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele, que eu acabei de mencionar. Se valorize, mulher. Se respeite, dê o devido valor a você. Nós já pedimos e já
mencionamos a leitura do livro de Esther aqui, da Bíblia, onde a rainha Vasti não se submeteu ao rei Assuero, ainda que perdesse o trono de rainha, mas ela não perdeu a sua moral, o seu verdadeiro valor. Ele, o homem, a vê degradada de tudo quanto era elevado para um baixo nível. Triste isso. E não demora a que suspeite que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro, assim como por ele. Quando começamos a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, e aqui que está o problema da humanidade, deixar Deus de lado, não ler a Bíblia, não fazer e não seguir os princípios estabelecidos na palavra de Deus, nós começamos a humilhar, depravar um ao outro e, consequentemente, passamos a desconfiar um do outro. Porque se eu não valorizo a minha esposa, eu vou começar a pensar que ela também não me valoriza. E, consequentemente, vou pensar que as baixas paixões, a depravação que ocorre dela para comigo, vai acontecer dela para com outro homem. O grande problema da humanidade está na sequência aqui da leitura. Nós vamos ver logo logo. Ele a vê degradada de tudo quanto era elevado para um baixo nível e não demora a que suspeite que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro, assim como por ele. Duvida-lhe da constância e pureza, cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. Pessoal, a mulher não é um objeto. O homem não é um objeto. Nós somos duas pessoas de sexos opostos, criados por Deus, comprados por Cristo na cruz do Calvário. O preço foi alto demais para nos comprar de volta, tirando-nos das garras de Satanás. Não se desvalorize. Pelo contrário, valorize-se e valorize seu cônjuge. Sabe qual é o problema da humanidade? A próxima frase. A lei de Deus não é considerada. Esse é o grande problema da humanidade. A gente ignora a lei de Deus. Os 10 mandamentos estão ali em Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20, se repetem nos evangelhos, se repetem no Novo Testamento. Um jovem um dia perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: guarda os mandamentos. Ele: não, isso aí eu tenho feito desde a minha infância. Tá, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem saiu cabisbaixo, porque possuía muitas posses, desistiu daquilo. Ele não guardava os mandamentos de Deus. Porque Jesus resumiu os mandamentos de Deus em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele amava mais ao dinheiro do que a Deus. A lei de Deus não é considerada. Esse é o grande problema da humanidade. Desprezar a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus. Tais homens são piores que os animais. Vocês já devem ter visto que eu tenho aqui alguns animais na minha casa, cães, gatos, e são mansos, são obedientes, mas os homens se tornam pior do que animais brutos e selvagens. São demônios em forma humana, a autora do livro Lar Adventista menciona. Não conhecem os elevados e enobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Sabe o que acontece quando isso se realiza na vida do homem? A mulher é desprezada por completo. Leia na Bíblia uma história que aconteceu exatamente isso. 2 Samuel, capítulo 13, dos versos 1 a 18. Um homem se apaixonou por uma mulher e quando a teve, a desprezou por completo, cometendo um pecado grave, adultério, fornicação, desrespeitando um dos mandamentos da lei de Deus.
está aí na Bíblia para nosso ensino e exemplo do que não fazer. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 18. Leia. Terminando a leitura do livro Lar Adventista, para o dia de hoje, também a esposa fica ciumenta do marido e suspeita que, em havendo oportunidade, ele com a mesma prontidão dirigiria a outra, da mesma maneira que ela, suas atenções amorosas. Um passa a desconfiar do outro. E quando isso acontece, quando não há mais confiança, acabou o relacionamento. Só Deus na causa. Só Deus pode intervir. Busque a Deus, siga os princípios da palavra de Deus. Vê ela que ele não é regido pela consciência ou o temor de Deus. Todas essas santas barreiras são derribadas pelas paixões concupiscentes, baixas paixões. Se atrair por sensualidade destrói o relacionamento. Tudo quanto é no marido semelhante a Deus, quando se deixa levar pelas paixões e deixa de lado a palavra de Deus, torna-se servo da concupiscência embrutecedora e vil. Consequentemente, o homem se degrada. Em vez de ser um ser racional, passa a ser um animal irracional e selvagem. É terrível isso. Tem pessoas que acreditam na evolução, só que nós fomos criados. Deus nos criou. E em vez de evoluir, o homem se degrada cada vez mais, se rebaixa cada vez mais, se desprezar a palavra de Deus. Tem um hino no Novenário Adventista chamado Obedecer é Melhor. Leia 2 Samuel, capítulo 13, versos 1 a 18. Ore, pedindo sabedoria dos altos céus, pedindo pelo Espírito Santo para guiar a sua vida e não fazer o que esse capítulo está mostrando. E cante, Novenário Adventista, obedecer é melhor. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tua palavra poderia ter apenas princípios nobres, elevados, e pessoas que cumpriram fielmente com esses princípios, com essas normas, com as Tuas leis. Mas não é assim. Tua palavra contém exemplos para nós de pessoas que erraram gravemente, que pecaram, que se afastaram de Ti, que causaram dor e sofrimento para outras pessoas. E com isso nós podemos aprender, Senhor, que não devemos cometer os mesmos erros, mas ainda que venhamos a cometê-los, nós podemos aprender sobre o Teu perdão e assim nos arrepender desses erros para não cometê-los mais. Nos ajude nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.